Oi pessoal, meu nome é Kathleen, eu tenho 19 anos. Atualmente eu estou no quarto período de Educação Física pelo campus Brasil e eu faço parte da Bolsa de Iniciação Docente PIBID desde o segundo semestre de 2024. E bom, inicialmente eu vou falar um pouquinho de como foi a separação de grupos, como que foram mais ou menos as aulas, e ao final eu vou comparar um pouquinho o relato de experiência. Bom, as aulas foram divididas da seguinte forma: o meu grupo ele tinha 4 bolsistas e o nosso planejamento 8 aulas, então ficou 2 para cada bolsista. E eu acabei ficando com as 2 penúltimas, a quinta e a sexta aula, na qual era esgrima, né, uma aula um pouquinho mais prática, na qual eles teriam muito mais movimento do que nas aulas anteriores, que eram um fundamento um pouco mais teórico, ou com brincadeiras que não exigissem tanta movimentação. As aulas têm um padrão mais ou menos de 4 momentos, e inicialmente, a gente sempre, no início e no final, a gente sempre faz uma rodinha de conversa com eles. Tanto pra, no começo, né, pra explicar como que vai ser a aula, o que eles acham que pode ser a aula, e no final, o que eles acharam da aula e o que eles acham ainda assim que é. A gente dividiu, cada professor ficou aproximadamente ali com 4 alunos, que era a média, dividindo a turma para cada professor e para nossa coordenadora, que também auxiliou nesse dia que eu conduzi a aula. E nisso ficou muito bom, porque eles conseguiram ter muito mais atenção. Eu acredito que eles se sentiram até um pouco mais à vontade. A gente trouxe esse livro de uma forma muito lúdica. Então, nos materiais, os coletes eram sacos de lixo. Os jornais que ficavam aqui serviam para eles visualizarem e delimitarem onde eles podiam tocar no coleguinha, né, com tinta. A tinta em si, que foi usado para marcar pontos, as espadas que eles tinham produzido nas aulas anteriores. Então é uma aula que eles já estavam esperando, por conta que eles iriam usar o que eles tinham produzido, né? Então eles já estavam bem animados. E, bom, funcionava da seguinte forma: a gente delimitou um retângulo, né, vamos dizer assim, na quadra, um ao lado do outro, e cada professor ficou em um desses. O intuito era que eles fizessem os movimentos de ataque, recuo, de defesa e tudo mais dentro dessa zona delimitada, e o que marcaria pontos seria a tinta que eles acertariam no coleguinha, somente na área delimitada. Então, no começo da aula, a gente sentou, conversou, explicou que tinha que ter muito cuidado, porque poderia relar no rosto, poderia relar na roupa do colega, e ao decorrer da aula que isso realmente aconteceu. Foi um momento que a gente teve uma outra oportunidade de sentar e conversar, porque além de estar incomodando eles mesmos, também estava incomodando os amigos, então teve que ter ali um senso em comum. Bom, já na aula 6, ela seguiu o padrão da aula 5, só que foi uma aula adaptada, para que a gente conseguisse passar a esgrima em cadeiras de rodas. Então, nessa aula, a gente chegou, colocou as cadeiras. Assim que eles chegaram, eles estranharam. Eles falaram: por que tem cadeiras aqui na quadra? Ocorreria da mesma forma, só que ao invés de ter um retângulo delimitando com fita no chão, seria uma cadeira de frente para outra, onde eles só podiam mexer da cintura pra cima. Não podia sair da cadeira, então eles reclamavam bastante, então muito difícil. E até porque, pelo tamanho das crianças, né, ser bem diversificado, às vezes ficava até um pouco mais difícil por conta de altura ou também de força. Então, foi uma aula, assim, que trouxe muitas visões, sabe? A gente pôde perceber bastante coisas diferentes. Ao final da aula, foi o que virou uma chavinha, assim, na nossa cabeça. E na minha cabeça também, principalmente porque eu tava guiando, né, essas aulas. Então, eu já tava ali um pouco apreensiva. Mas, ao final da aula, a gente perguntou pra eles por que eles achavam que eles estavam fazendo aquilo. E a gente teve muito retorno, mas a gente também teve muitas perguntas, sabe? Porque assim que a gente terminou a prática, o tempo da prática em si, de trocar as duplas, né, e tudo mais, pra competir, quem marcava mais pontos, a gente passou, cada professor passou um vídeo, o mesmo vídeo, só que aí, né, separadinho por turma, um vídeo que falava vários outros detalhes da esgrima em cadeira de rodas, quais eram as regras, onde surgiu, um vídeo bem detalhadinho. E foi onde eles ficaram muito surpresos, que eles tinham produzido algo que eles não sabiam que existia, sabe? Então, nessa aula gerou muitos debates, muitos comentários e muitas conversas legais, assim. E após essas 2 aulas, eles têm olhado um pouquinho mais com carinho e ouvido um pouco melhor, sabe? Porque foi algo que a gente conversou bastante com eles. Bom, agora eu vou falar um pouquinho de como foi a minha experiência estando no PIBID. Como eu disse no começo do vídeo, eu faço parte do PIBID desde o segundo semestre de 2024. E no primeiro semestre eu tive a oportunidade de acompanhar e de ministrar algumas aulas também em outros lugares, em outros ambientes, no qual eu não conhecia o PIBID ainda. E assim que eu tive a oportunidade de guiar, eu fiquei com muito medo, né? Porque eu precisava guiar aquela aula, só que eu nunca tinha tido nenhum fundamento para dar uma aula, né? Eu só tinha observado pessoas darem. Então foi algo que, de primeira instância, me assustou bastante, assim. E eu me questionei sobre várias coisas, como se eu podia fazer tal coisa, por que eu deveria fazer outras, e por que outras eu não poderia fazer, sabe? E como equilibrar isso. Então, muitas dúvidas de possíveis outros bolsistas ou pessoas que estão entrando nessa área. E é super normal, sabe? É um friozaço na barriga. Mas eu fui e deu certo. Só que foi algo que muito me incomodou. E assim que eu entrei no PIBID, eu não tinha nenhum conhecimento assim real do que era essa bolsa. De falar, não, é isso, isso, isso. Assim que eu entrei no PIBID,
eu tive a oportunidade de entender o porquê desses processos, de entender tais atitudes e acompanhar processos melhores, sabe? E eu tenho e tive muitos exemplos bons dentro do vídeo. Então, o apoio que eles dão antes, durante e enquanto tudo acontece é muito gratificante, assim, é uma troca que você se sente muito à vontade, certo? E o diferencial, assim, pra mim foi esse, sabe? Ter essa preparação e tudo mais. Só que ali, você pode já saber, mas eles também vão te dar uma outra ideia de como fazer e eles vão abrir espaço para que você tenha a sua própria ideia. Então, é por isso que eu acho que eu me senti tão abraçada, assim, pelo vídeo. Bom, pra você que tá no vídeo, acabou de entrar, ou enfim, pra você que vê esse vídeo algum dia, acredita que é possível e continua persistindo. Não é fácil ser ou entrar na área docente, mas ver ela se desenvolvendo e aprendendo, só você pode fazer isso. Quando você for colocar em prática esse planejamento ou simular, ou usar esse de alguma forma, para que você nunca se esqueça de seguir com o coração. Sempre há outra maneira. Agradeço também ao PIBIT, ao CAPES e ao Instituto Federal e ao Campus do Zambinho por dar essa oportunidade, não só para várias e vários estudantes, mas em específico para mim, que sou mulher, sou negra, sou da periferia e tô lá dentro obtendo muitas experiências e podendo ter muitas oportunidades. Então, não só uma oportunidade de iniciação à docência, mas de